Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional, 741, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 741, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E agora vão se transformar para a vida do animal irracional de 2 pés e de 4 pés. E vão passar pelo baixo espiritismo, com garfão na mão, para espetar esses materialistas, para acordar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E não saber o porquê que assim é, não sabe o porquê que assim são, não sabe de onde vieram e nem para onde vão. Não sabem de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. O mundo que deu consequência a essa deformação, porque lá são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Lá são verdadeiros racionais, e por isso vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. E tudo nessa época era muito baratinho. A vida era boa de se viver. Agora veio a energia racional comandar a natureza e mudou tudo. Porque a energia racional desenvolve o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Antes de 1935, era a energia elétrica e a energia magnética, e tudo era muito baratinho. Isso antes de 1935. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar todos para o seu verdadeiro estado natural. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele depois que desenvolver o raciocínio. Então, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e depois de desenvolver o raciocínio, está pronto para voltar
para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que viajar de ônibus e sofrer um acidente, o pensamento não avisa o pensador, porque ele é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa ao pensador, porque ele é inimigo do pensador. Se tiver que acontecer um acidente de carro, o pensamento não avisa o pensador, para ver que o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Só depois de desenvolver o raciocínio é que estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e depois de desenvolver o raciocínio, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que viajar de ônibus e sofrer um acidente, o pensamento não avisa ao pensador, porque ele é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa ao pensador, porque ele é inimigo do pensador. Se tiver que acontecer um acidente de carro, o pensamento não avisa ao pensador, para ver que o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois de desenvolver o raciocínio, é que estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de vida, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau no pensador, porque é feito pela energia elétrica. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para bicho irracional, de 2 pés e de 4 pés. E vão se transformar em Exu, para espetar com garfão na mão esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. No Kuwait, ninguém paga escola, ninguém paga imposto e todos têm o que comer e casa para morar. Isso em um determinado ponto do Kuwait. É um bom país, porque ninguém paga imposto.
ninguém paga escola, ninguém paga casa para morar, porque ninguém paga imposto, todos moram de graça e têm comida para comer com muita fartura. Em um determinado ponto do Kuwait é assim. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas tem que desenvolver o raciocínio. Se não desenvolver o raciocínio, não volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E não há efeito sem causa. A energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Por isso, não há efeito sem causa. No raciocínio, é o dono da vida. O dono da vida não deixa nada de ruim acontecer com os seus leitores, porque estão amparados pela natureza, guiados pela natureza, orientados pela natureza e orientados pela natureza, por isso não acontece nada aos leitores da cultura racional. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas isso são coisas passageiras, porque são coisas da matéria. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiver com o raciocínio desenvolvido. No Kuwait, o mundo é do sheik, tudo à custa do petróleo. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando aperfeiçoar a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem todos com raciocínio desenvolvido, aí estarão todos preparados para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, mas não que sejam por 3 epidemias da natureza. E o mundo atravessa horas pretas, horas de trevas. Não há princípio sem fim. E o fim do mundo está aí, porque essa escrituração é do verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. E as coisas eram muito baratinho. E ninguém pode pedir empréstimo nos bancos porque os juros são muito altos. E o mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E a natureza, já dando em sonhos a muitos que estão voando pelo espaço, esse é o futuro do fim. Está anunciando o futuro, todos vão transitar pelo espaço. Depois que transitarem pelo espaço, é porque estão com raciocínio desenvolvido. Então aí haverá a verdadeira paz, haverá o verdadeiro amor, haverá a verdadeira fraternidade e haverá concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, todos sendo inimigos uns dos outros. E da discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, sem saber o que quer. Todos são uma cambada de aventureiros. O pensador é um aventureiro. A fraternidade não existe. Se existisse a verdadeira fraternidade, ninguém morria de fome, porque a verdadeira
Fraternidade diz: não faça ao seu próximo aquilo que não queira para si mesmo. A verdadeira fraternidade só existe no nome. As religiões muito ricas tinham que distribuir o que têm com os pobres. Tem a religião de Buda, de Alá, de Maomé, de Jeová. Todas três são religiões muito ricas. Se existisse a fraternidade, ninguém morria de fome. Não existiria fome no mundo. Na Biafra, morre de fome ou morre de sede, que nem água para beber tem. E no Rio Grande do Sul, agora está caindo uma chuva de geada. E no Pantanal do Mato Grosso, houve uma grande seca, que morrem muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, caiu chuva de geada, o país mais quente do mundo. E muitos terremotos em várias nações, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos furacões, e muitos tornados. Esse tornado que caiu em Mato Grosso está fazendo uma grande enchente, que faz pena. Já morreram mais de 500 cabeças de reses. E os pássaros estão se acabando nos morros, porque botaram os gados nos morros. E os gados estão morrendo. E o pasto está se acabando. Está morrendo muito gado. E na América do Norte, frio de matar e chuva de geada, a ponto de interromper o trânsito. E muitos vulcões em erupções. Tem vulcões que botam a labareda muito alta. O mundo está passando por uma verdadeira calamidade pública, porque a vida cada vez fica mais cara. Encarece a vida todos os dias. Aumenta tudo e o governo não quer isso. E não é feito sem causa. Se existe essa deformação e transformação racional, é porque existe a causa. A causa é o primeiro mundo, que deu consequência por desobediência de todos que foram chamados à atenção, mas não quiseram dar atenção, porque estavam caminhando errado. E agora, para voltar, estão fazendo um sacrifício enorme. Estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. Estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o raciocínio e sonhar com o mundo racional. Agora, para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, todos têm que apelar para tudo, porque não passam de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, e não é destruídos por essas três epidemias da natureza. Ninguém no Kuwait paga imposto. Imposto de nada. Aqui todos pagam impostos territorial, imposto predial. A vida no Kuwait é facilitada em tudo. A pessoa não paga imposto de coisa nenhuma. As escolas são de graça. A pessoa pode se formar no que quiser. Ninguém paga nada. Porque lá tem casa e tem comida e escola de graça para os seus filhos estudarem. Aqui paga água, paga esgoto, paga imposto territorial, imposto predial e uma infinidade de impostos. Imposto territorial, que tem muita terra abandonada, porque a situação agrária não está concluída. O mundo aqui está em trevas. Aqui a vida é dura de viver, porque é tudo muito caro demais. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional,
está pronto para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. Só depois que desenvolver o raciocínio é que poderão voltar para o mundo racional. Aí estão prontos para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo racional. A vida aqui está muito cara. A inflação aqui está demais. Enquanto tem lugares que não existe inflação, aqui tudo está caro demais. E estando na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque todos estão deformados nessa deformação e transformação racional. Depois que desenvolver o seu raciocínio, estão prontos para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. O natural tudo é, e a deformação racional nada é, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Nessa deformação nada é, e um corpo de energia tudo é, porque o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Só voltarão ao seu estado natural quando toda a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido. E assim, aí sim, serão os corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para desenvolver o raciocínio. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para depois que estiverem com raciocínio desenvolvido, voltam todos a seu estado natural, onde todos serão uns corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de bicho racional, porque o bicho é feito pela energia magnética, se transformarão para a categoria de bicho irracional, de 2 pés e de 4 pés. Porque os materialistas pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabe que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então, é preciso ser espetado com garfão para deixar de ser materialistas, para tratar de desenvolver seu raciocínio e sabe como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça. Mas antes tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo passa pela pior crise de sua existência, e há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. E a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, depois que desenvolver seu raciocínio,
Todos voltarão a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional? E se são bravios, é porque são feitos pela energia magnética, animal irracional de 4 pés e de 2 pés. A continuação dessas mensagens se encontra no 742, volume do Histórico.